Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos continuar falando de Wimbledon. A gente teve a estreia de Daniil Medvedev, um tenista que muita gente crava como um dos grandes favoritos ao torneio de Wimbledon, embora, a meu ver, tenha uma estreia vitoriosa, mas ainda não tão convincente. Não acho que a estreia foi um desastre, não estou longe de achar que isso é um jogo que, por exemplo, ele, sofreu para passar, não foi o caso, 3 sets a 0, mas mostrou ainda que não tá lá naquele ritmo alucinante dele, né? A gente sabe que o russo é um tenista principalmente de quadras duras, sem dúvida nenhuma, um dos melhores. Eu não ouso dizer o melhor, porque a gente ainda tem o Alcaraz, o Djokovic, mas certamente é o tipo de tenista que você nunca vai querer enfrentar numa quadra dura. Mas é aquela história, quando vai pro saibro e pra quadra de grama, que ele é um tenista muito imprevisível, né? Por um lado, né, no saibro, que é na primeira rodada de Roland Garros, por outro, foi campeão em Roma, perdendo um set na campanha inteira, né? E ninguém esperava muito do Medvedev no saibro, mas a gente sabe, né? Quando ele tá confiante, quando ele sente bem a bola, é um dos tenistas mais difíceis de se enfrentar no planeta, independente da superfície. E aquele jogo, por exemplo, contra o Yannick Hanfmann nas quartas de final de Roma, foi uma das melhores apresentações que eu vi na temporada inteira, principalmente pelas devoluções que ele estava conseguindo, e eu acho que isso vai ser a chave do jogo dele, e ao meu ver dá sinais de otimismo no terceiro set, que são as devoluções, né? O Medvedev é um cara que ele é incomum quando se trata de devolução, fica muitos metros atrás da linha de base, é um posicionamento incomum, né? Mas é assim, não quer dizer que só ele faça isso. Muitos tenistas, quando querem mais tempo de reação, eles vão lá para trás, mas só ele faz isso o tempo todo, né? Raro você ver o Medvedev na linha de base para devolver. Às vezes ele faz isso, mas muito pouco, ele se sente confortável lá atrás. E ele disse que é uma dificuldade de leitura que ele tem no saque, né? Ele tem uma dificuldade de leitura e gosta de ter mais tempo para devolver. A questão é, ele é um bom devolvedor, mas tem horas que a devolução dele não tá machucando. E no primeiro set, por exemplo, pouco machucou. Ele foi mais inteligente, por exemplo, nas passadas, porque ele enfrentou o Arthur Feri, né, que é um tenista britânico que... Todo tenista britânico sabe jogar bem na grama, né? Acho que é meio que a especialidade deles. Só que é um tenista que a gente sabe, não é o Federer, não é o Murray, não é o Djokovic jogando na grama. A gente sabe que ele vai dar brechas, e é um tenista que dá brechas na rede contra o Medvedev é presa fácil, entende? Tanto é que assim, ele conseguiu quebrar o saque do Medvedev algumas vezes, mas toda vez que subia a rede mal, levava uma passada, entende? O Medvedev é um craque nessa hora de fazer a passada em 2 tempos, a passada em 1 tempo também. Ele sabe jogar contra bons voleadores, né? Óbvio que às vezes tem mais dificuldade dependendo do quão bem o cara tá voleando, porque se o cara tá voleando bem, machuca. Por exemplo, acho que em Dubai ou Doha, o Christopher O'Connell, ele deu muito trabalho ao Medvedev, mas foi um caso, né? De resto, assim, a maior parte dos voleadores tende a sofrer muito contra o russo. Então, é aquela história. É bom enfrentar um jogador desse na grama, porque é algo que você pode acabar enfrentando mais tarde no torneio. É uma superfície que privilegia muito quem joga desse jeito, mas é aquela história, né? O russo deu a maneira de conseguir a vitória. Eu acho que uma coisa que tá legal no jogo dele é a resiliência. O cara tá sempre botando pressão, nunca desiste dos games. A quebra que ele consegue inicial no terceiro set, ele sai de um 0,40, não, de um 40-0 pro cara, né? Porque o cara tá sacando, para vencer 5 pontos seguidos e quebrar o saque do cara, né? Não sei se foi 5 pontos, chegou a ter algumas vantagens ali, mas de qualquer maneira, um game que parecia perdido, né, um saque confirmado para o adversário, ele foi buscar e colocou pressão. Isso é uma coisa que o Medvedev faz muito bem. E eu acho que assim, o ponto-chave para ver o quão bem ele vai nesse próximo torneio é a possível segunda rodada dele contra o Adrian Manarino. Manarino, que é o tipo tenista que só funciona em uma superfície, que é a grama. Ele tem recorde negativo no saibro, na quadradura, inclusive toda vez que ele enfrenta o Medvedev fora de quadras de grama, normalmente ele perde, né? Tipo assim, por exemplo, se enfrentaram em quadradura esse ano, o Medvedev ganhou. Então, só que quando se enfrentaram na Holanda em quadra de grama, deu Manarino. O Manarino é um tenista perigosíssimo. Eu acho que uma coisa que o Medvedev vai ter que trabalhar bem é o saque. Ele não é o sacador mais potente, mas é um cara que entende muito de variação, kick, direcionamento. Então ele vai ter que estar com o saque afiado e vai ter que estar devolvendo bem. Vamos ver como que o tenista russo vai se comportar nessa possível partida de segunda rodada. Óbvio que o Medvedev, se jogar seu melhor tênis, avança, mas essa é a questão. O Medvedev é um cara que funciona muito em relação à confiança que ele tem no jogo dele. Quando ele se sente bem, ele faz o que fez em Roma, que foi uma das campanhas do ano, né? Mas quando ele não se sente tão bem, né, ele acaba oscilando muito, e diferente dele nas quadras duras, por exemplo, em Indian Wells, a gente viu que o Medvedev não fez uma grande campanha até a final,
mas por ser quadradura, ele dava um jeito de ganhar, né? Ele sempre conseguia se manter no jogo, né? Era as superfícies que ele tinha mais confiança, então assim, ele aproveitava as oscilações do adversário muito bem. Agora, em quadras como as de saibro e as de grama, você vê que quando ele oscila mais negativamente, ele cai. Então, essa é a questão, vai ter que jogar bem se quiser avançar mais no torneio o tenista russo. Mas a gente sabe, né? Se ele estiver jogando bem, sem dúvida é um candidato ao título do torneio. Gente, por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.